Olá, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus irmãos, esses dias a gente tocou no assunto aqui de Ayrton Senna, né, e viu algumas dicas referentes a isso. Eu escolhi aqui a do nosso querido irmão Silvio Omar Ramos, que ele traz mais uma matéria que confirma o que já aconteceu com Senna, porque uma coisa quando começa errada, ela vai errada até o fim. Essas corridas, essa programação em geral, com pouquíssimas exceções que a grande mídia faz, ela tem um objetivo. Quando eu comecei a fazer o documentário de Ayrton Senna, a primeira coisa que eu percebi era que para a grande indústria não era legal as vitórias de Senna. Não tinha por que ter um brasileiro, um cara de terceiro mundo, vencendo em uma prova, um esporte que era típico da elite. Veja as marcas que competem. Quando Senna ganhava, quantas Ferraris você acha que eram vendidas aqui no Brasil? Já quando um alemão vence pilotando uma Ferrari, milhares de exemplares são vendidos por lá. Então, as vitórias de Senna, traduzindo, elas eram maus para o negócio, além do próprio ego dos caras. Se você der uma boa pesquisada, né, tanto a Volkswagen como a própria Porsche, você vai ver quem elas apoiavam na Segunda Treta Mundial, fabricava coisa para os caras. O criador da Porsche, por exemplo, ele era muito amigo pessoal do Bigodinho. Só que esse tipo de coisa, os proprietários desse carro de luxo hoje, na minha garagem, mesmo que eu tivesse condição de comprar, não entra. Compraria outra marca, que não tivesse um passado tão obscuro como essa. Só que os donos, em geral, os endinheirados, ou é desinformado ou não estão nem aí para esse tipo de coisa. E eu tô falando isso para você, né, que a questão aqui não é produto, não é marca de carro, nada, mas é para você entender as origens desse tipo de competição. Quem faz parte, quem é que compete. E daí você começa a entender por que, quando um cara de terceiro mundo vence, é tão ruim para eles. Porque mexe com o ego. Então essa matéria aqui que veio do nosso irmão, né, ela tá aqui na UOL, né, é da Band.com. E diz o seguinte em seu título: ó, Felipe Massa pode pedir na justiça o título da Fórmula 1 de 2008. Entenda o caso. É mais um, né, esquema aqui de manipulação que praticamente tiraram o título dele. Eu realmente não vi, porque depois que o Senna faleceu, eu não acompanhei mais. Ainda era pequeno, né, e não quis mais saber. Mas como eu disse a você, uma coisa quando começa errada, ela vai errada até o fim. Quando eu me lembro de outro campeão brasileiro, né, falando da Fórmula 1 e dizendo que Senna só queria ganhar, né, um absurdo, falando mal do Senna, dizendo que nunca gostou dele, né, um trouxa aí, que as pessoas têm admiração pelo resultado que teve. Ah, era um cara pobre que conseguiu crescer, mas continua sendo pobre de espírito, pobre de alma. Se submeteu ao sistema, fez o que eles mandavam fazer. Ó, você já ganhou, essa aí você vai deixar fulano passar na sua frente. Tá, beleza, eu deixo. Senna não, Senna dizia não, não vai passar. E aí os caras tinham que mexer na regra, tinham que sabotar o carro dele, né? Você vê que até as circunstâncias que ele faleceu até hoje é motivo para debates, fala-se até de tiro, né? Tem muita história aí para tirar limpo. Claro, tudo como teoria da conspiração, mas que as conspirações nunca fizeram tão sentido como agora. Então vamos lá para esse caso mais recente que eu sinceramente não sei de nada. Vou me informar aqui junto com vocês na matéria. O título mundial de Lewis Hamilton na Fórmula 1 de 2008 pode ser contestado em breve por Felipe Massa. O piloto brasileiro que foi vice-campeão daquele ano admitiu estudar medidas legais para pedir judicialmente a revisão do campeonato. Em entrevista ao motorsport.com, Massa disse que pode ir atrás de justiça depois do que afirmou recentemente Benny Ecclestone, chefão da Fórmula 1 à época, a respeito do Grande Prêmio de Singapura daquele ano. Esse Ecclestone, né, mostrei ele aqui para vocês, o Benny Ecclestone, esse aí, ó, e ficou acho no lugar do Balestre, né, que era o que infernizava a vida do Senna, e aí ficou esta outra praga, com o perdão da palavra. E aí vamos lá, vamos entender o que é que aconteceu. Em 2008, Felipe Massa perdeu o campeonato mundial da Fórmula 1 com a diferença de 1 ponto para Lewis Hamilton. À época, o brasileiro estava na Ferrari e o britânico na McLaren e Mercedes. A polêmica em que Massa vê injustiça aconteceu no Grande Prêmio de Singapura, a 15ª corrida da temporada. Nelson Piquet Jr., filho do tricampeão mundial Nelson Piquet, pilotava pela Renault ao lado de Fernando Alonso. A pedido do chefe Flávio Briatore e do engenheiro Pat Simon, ele colidiu intencionalmente na curva 14 do circuito, quando Felipe Massa liderava a prova. Você vê, né?
tinha que ser quem? Eu nem toquei no nome desse indivíduo, né? O Nelson Piquet, que pra mim, um lixo de pessoa, né? Não toquei no assunto, mas você vê. Parece que passa de geração para geração, meus irmãos. E infelizmente, quando eu fiz as críticas, né, no nosso documentário, o pessoal, mas é um cara que cresceu de baixo, era um cara que começou mexendo lá nos motores, mas ele deixou de ser pobre, mas a pobreza não saiu do espírito dele. E parece que passa, ó. O filho é outro, porque eles concordam com o sistema. Ele em declaração, a declaração nojenta, né, o pai dele, logo depois que o Senna faleceu, ele disse, o cara só queria ganhar. O que é que você acha que ia acontecer? Aí ele deu um exemplo lá de um boxeador mais velho contra um boxeador mais novo. Não lembro os nomes que ele citou. Ele se imagina se fulano de tal desse uma surra em Cicrano, né, que tá começando. Os caras iam acabar com ele e o Senna não entendia isso. Claro, ele tava ali para competir, não para ser um mico de circo, um palhaço de circo. Ele tava ali para competir, para mostrar que ele, de fato, tinha mais talento e podia vencer qualquer um ali, independente da nacionalidade. E sabia que o nosso país é tão ferrado que aquela simples vitória ali podia trazer um pouquinho mais de alegria para o coração dos brasileiros. Só que eles não percebiam isso e ficavam todos contra a Senna, né? E aí você vê, né, o filho fazendo a mesma coisa, Nelson Piquet Júnior. Terrível, família. Quando a pessoa às vezes não vence porque realmente não conseguiu, é uma coisa, mas você perder porque é um lacaio, é muito triste, né? É por isso mesmo que hoje eu olho pro Rubens Barrichello, que é outro que também podia ter tido muito mais vitórias, né, se não fosse submisso ao sistema. Mas os caras, meus irmãos, só pensam no financeiro, né? Esquece que a vida passa tão rápido. Eu olho pra mim mesmo, era um garoto esses dias. Hoje, né, tô perto já de fazer os 40 no próximo ano. Quer dizer, passa muito rápido, meu irmão. Você que é jovem, que tá vendo esse vídeo, não venda seus valores, porque qualquer coisa que você venha adquirir, por mais confortável que seja, por mais luxuoso que seja, não vale a pena se vai mudar o que você é. Se vai manchar a sua visão de você mesmo. Você vai tentar se iludir, você vai pensar que o mundo é assim mesmo e que tem que ser assim, mas no fundo o que você vai ter dentro do seu coração é muito rancor. Não faça isso. Conquiste pouco se for o caso, mas que seja bem conquistado. Que você não deixe de ser você mesmo. Desculpem aqui o conselho, né? A gente vai ficando mais velho, é isso mesmo. Deixa eu continuar aqui. Com o erro da equipe italiana, Massa despencou na classificação e não pontuou na corrida. De quebra, ele ainda foi punido por quase tocar em Adrian Sutil, da Force India Ferrari, ao ser liberado de forma insegura na parada. Nos últimos dias, o Bene, ex-chefão da Fórmula 1 naquela época, reviveu a polêmica. O executivo disse que Lewis Hamilton não deveria ter sido campeão em 2008, justamente por causa da batida proposital de Nelson Piquet Jr. em Singapura. Decidimos não fazer nada, queríamos proteger a Fórmula 1 e salvá-la de um escândalo. Havia uma regra que dizia que a posição de um campeão mundial era intocável após a cerimônia de premiação da FIA. Assim, Hamilton recebeu a taça e tudo ficou bem. Mas tínhamos informações suficientes naquele momento para investigar o assunto. Segundo o regulamento, devíamos ter anulado a corrida em Singapura por essas condições. E ele só está falando alguma coisa agora porque saiu. Porque a própria Fórmula 1, cada vez ela fica mais chata. Quanto mais eles enchem os carros de tecnologia, menos graça tem. Porque acaba deixando em segundo plano o duelo dos pilotos. E o mais triste, né, é ver, né, o Nelson Piquet aí, né, o filho dele, falarem e saber do passado desses caras e ninguém liga, ninguém traz isso à tona, né? Não, o cara fez porque a equipe mandou. Capacho. E ainda é aplaudido por ser justamente assim. Porque o que vale nesse mundo hoje, para a maioria das pessoas, é o resultado. Não importa os meios, o que vale é o resultado, não é? É triste isso. Caso essa prova de fato tivesse sido anulada, Felipe Massa terminaria o Campeonato Mundial da Fórmula 1 de 2008 na liderança. Massa vê injustiça da Fórmula 1. Nas palavras dele, primeiro, isso é muito triste, descobrir que uma corrida foi roubada. Isso ficou claro no ano seguinte. Aconteceram as punições do Flávio e do Pat Simmons, e quanto ao resultado de uma coisa que foi roubada, não aconteceu nada. Depois de 15 anos, nós ouvimos que o antigo dono da categoria fala que soube em 2008, junto com o presidente da FIA, e eles não fizeram nada para não sujar o nome da Fórmula 1. Isso é muito triste. Você sabe que uma coisa foi roubada, o resultado dessa corrida era para ser cancelado e eu teria um título.
No final, quem mais saiu perdendo com esse resultado fui eu. Estamos indo atrás para entender tudo isso, seguiu Massa. Na entrevista, Massa ressaltou que não irá atrás de medidas legais, se forem possíveis, pensando em dinheiro. Eu pretendo estudar a situação. O resultado, os estudos do que dizem as leis, as regras, a gente tem que ter uma ideia do que é possível fazer. Como eu disse, eu não tenho interesse financeiro nisso. Vou processar a FIA para ganhar dinheiro em cima, mas sem mudar o resultado? Isso não me interessa. O que me interessa apenas é a justiça correta dessa situação, disse o brasileiro. O piloto disse que irá estudar a possibilidade e ver se dá para fazer alguma coisa 15 anos depois do acontecimento. Existem regras, existem muitas coisas que, dependendo do país, você não pode voltar depois de 15 anos para resolver uma situação, ponderou. Eu não sei se é possível dividir um título. Se foi comprovado que aquela corrida foi roubada, ela tem que ser cancelada, essa é a justiça. Seria, né? Mas mesmo que cancelem, né? Não vai mudar muita coisa, porque aquele sabor, né, de você vencer, saber que foi o melhor naquela temporada, naquela hora e lugar, já era, né? Já tiraram dele. E embora eles não falem, meus irmãos, nós sabemos por que isso acontece, né? O próprio Senna, nas corridas, os caras liberaram uma tecnologia. Quando o Senna põe a mão nessa tecnologia, proíbe. E aí, com a tecnologia proibida, permite que o Schumacher use, né? O Senna várias vezes falou com o cara, quase brigou, dizendo, cara, não vale a pena você vencer assim. Mas era uma questão, meus irmãos, que tem muito mais a ver com o tipo de pensamento do bigodinho. Infelizmente, carros envolvem muito isso. É triste dizer essa verdade, mas é fato, uma coisa que eu também gosto. Mas tem muito isso ainda por lá. Enfim, né? A maioria não vai entender isso. Você que é uma pessoa desperta, né? Você que acompanha o nosso canal, eu não estou falando isso, nossa, é para os inscritos. Não, falando sinceramente de coração. Você que acompanha o canal, você é uma pessoa diferenciada. Você aprendeu a parar para ouvir e raciocinar depois de ouvir. Mas a grande maioria de idiotas, eu nem peço que você compartilhe esse vídeo, porque a grande maioria de imbecis, com o perdão da palavra, simplesmente segue o que é dito. Quando você levanta um ponto de vista desse, por exemplo, o cara diz, mas isso está escrito aonde? Mas isso está comprovado aonde? Ele quer tudo mastigadinho e isso não pode. Mas se ele se der o trabalho de fazer uma pesquisa, quem são esses caras, com quem eles andavam, né? Por exemplo, a gente sabe que dentro do sistema não há mocinhos. Você que acompanha o canal sabe que de fato não existe mocinho. Mas esse chefão aqui, né, diz que levaria até um tiro pelo Putin, né? Então é esse tipo de gente que tá lá, meus irmãos. É gente idólatra do sistema, servo do sistema, né, que fazem as regras que ditam, né, o andar desse mundo. É por isso que as coisas são como são. Se a pessoa prestar atenção, meu irmão, na quantidade de toneladas de comida que são desperdiçadas, só o que é desperdiçado, você veria que não teria como ter fome no mundo. E por quê é que as coisas são como são? Porque é lucrativo que tenha fome. É igual aqui no Brasil, um exemplo mais fácil das pessoas que não estão despertas entender. Você tem uma população que clama por justiça, quer leis mais duras. Você tem uma polícia que sofre, sobrecarregada, trabalhando, prendendo os mesmos caras 10 vezes. Você vê esse mesmo, que invadiu a creche, né? E ceifou ali as crianças. O cara já tinha passagem na polícia, né? E aí você vê o povo todo pedindo, não, mas lei mais severa para esses bandidos, punição dura. E ninguém faz. Por que é que ninguém faz? Por quê? Porque eu já disse para vocês, isso gera milhões de reais, milhões de dólares. Veja os serviços de segurança que são vendidos, veja todo o esquema. Meus irmãos, eles destruíram a nossa malha ferroviária para a gente ter que usar caminhão. Porque boa parte dos nossos políticos são donos de transportadoras. Então os caras, não, vamos sucatear. Uma coisa que um brasileiro lá no passado sacrificou sua própria riqueza, gastou tudo que tinha, ficou pobre, na esperança de ver seu país se desenvolver, porque ele sabia que era essencial, assim como foi para os Estados Unidos, era essencial o Brasil, com proporção continental, ter uma malha ferroviária forte, grande. E o cara usou a própria riqueza. Mesmo assim, né, as traças que assume depois faz questão de destruir para ter lucro próprio. E aí você vê que tudo é baseado nisso. Enfim, eu vou parar por aqui antes que esse vídeo seja bloqueado, né? Mas é isso, meus irmãos. Fiquem com Deus, né? Isso me deixa muito indignado de fato. Fiquem com Deus, um abraço e a gente volta com mais 2 vídeos. Fui!